E é interessante perguntar mesmo. Então, vamos continuar? Voltando lá no ciclo de vida. Aí falou da expectativa. Professora, Oi? Fala. rapidão, só voltando àquela questão do climatério. Se você fosse colocar uma questão assim, ó, defina climatério, colocaria então entre menarca e menopausa, é isso? Não, porque é quando está em fase de transição para chegar na menopausa. Por quê? Tem o período Ah, que é o entendi. período fértil. Então, a gente está menstruando normal. Então, a menarca, que é a última, é a primeira menstruação, aí tem o período fértil, aí depois do período fértil começa o climatério, quando está começando a ir para a menopausa, quando está começando as falhas da menstruação, tá? É a Sim, eu transição para a entendi o que é a menopausa. climatério, eu só fiquei em dúvida se, Como é que dá um eu só fiquei em dúvida como significado, colocar se né? cai na questão, Então, aí como vocês. Eu posso, definir. entendi. Aí a definição é isso. O climatério é o período pós é, período, período fértil e antes da menopausa, tá? Entendi, obrigada, professora. De nada. Então vamos lá, gente. Aí, vocês lembram quando a gente falou de doenças de epidemiologia, né? Aí, o que que fala assim, ó, expectativa de vida, gente, olha só. Na década de 50 e na década, e no, na época, na era de 2000, né, e 10 aí para frente, olha o que que aconteceu. A expectativa de vida foi só aumentando, né? Começou, começou assim, aos 51 anos, era velho já. Vocês lembram que quando a gente era criança, a gente falava assim: nossa, eles já têm, ele é velho, ele tem 30 anos. Vocês lembram disso? Nossa, ele é Lembro. velho, tem 30 anos. E antigamente, os nossos avós, com 60 anos, era velho, né? 50 anos era velho. Hoje não. Os velhos estão indo para o quê? 95 anos. Aí olha como que a expectativa de vida cresceu, gente. Esse azul escuro é a década de 50. E o azul claro é a década de 2010 para frente. Olha como que a expectativa de vida cresceu. Na década de 50, as pessoas morriam com 51 anos. Olha lá. Na América Latina e no Caribe. Morria com 38 anos na África. Com 42 anos na Ásia. Com 65 anos na Europa. 68 na América do Norte, que é Estados Unidos. E no mundo, a média de vida era até 47 anos. Morria com 47 anos. Aí o azul, ó, na América Latina, 73 anos, agora depois dos anos de 2000 para frente. Na África, 55 anos. Na Ásia, 69. Na Europa, 75. Na América do Norte, Estados Unidos, 78. E no mundo, em geral, lá pelos 67, 68 é que morrem. Viu como é que melhorou a expectativa de vida? Por quê? Sim. Que as pessoas agora têm mais acesso à saúde, né? Elber não chora por causa disso. As pessoas têm mais expectativa porque elas têm mais acesso à internet, então elas têm um conhecimento maior, acesso a mais a cultura, elas trabalham mais, assim, fora, né? Saíram da zona rural, já foram mais para a zona urbana,
Então, elas conhecem mais coisas, tá? Já tem mais vacinas, né, também. Isso mesmo, muito bem. Eu adoro quando lembro das vacinas. Muito bem. O acesso à saúde foi progredindo, né, gente? Então, aí, ó, com o desenvolvimento econômico e tecnológico, há uma alteração importante na esperança de vida da população, que é a expectativa, aumentando em mais de 20 anos a esperança de vida da população mundial em 60 anos. Então, com essa decorrência, a grande alteração no padrão de envelhecimento da população. Estima-se que em 2050 vai haver um número muito maior de idosos, dependente da população jovem, que será, por sua vez, bem menor. Em 2050, teremos maiores custos e menos trabalhadores. Vocês entenderam o que eu quis dizer nisso daí? Eu entendi mais ou menos. O que foi, Indiana, que você entendeu? Que A nossa população está envelhecendo, né, gente? Uhum. Está nascendo menos pessoas e os idosos estão vivendo mais. Então, nascendo menos pessoas e as pessoas ficando mais velhas, o que acontece? Vai ter mais velhos do que jovens. E aí não fica mais caro ter mais velho do que jovem? Que é a mão de obra, quem é? Do jovem ou do velho? Jovem. Jovem. Isso aí, Kézia. Professora, isso acontece muito na Ásia, né? Lá tem mais idosos do que gente jovem. Sim. E na Europa também, né? Muitos mais idosos do que jovens. Isso, por um lado, é um ponto positivo, quer dizer que os jovens estão com saúde, os idosos estão com mais saúde, não é? Porque eles não estão ficando mais tempos vivos, não é? É. Mas Isso. também não é porque eles têm mais saúde, uma longevidade maior, quer dizer que eles dão conta de carregar um saco de cimento, né? Porque tem as impossibilidades físicas, né? Então, é isso que vai acontecer. A minha avó, ela fez outro dia 98 anos. E aí, ela fez 98 anos. Ela está bem de saúde, ela não tem comorbidades, não tem pressão alta, não tem diabetes. Mas isso não quer dizer que ela vai pegar num cabo de inchado e vai trabalhar, né, gente? Então, vocês já ouviram falar na Previdência, né? Que ela vai ficar mais cara porque a gente tem mais idosos, né? Sim. Então é isso. Lembrando que a gente está falando dos ciclos de vida, tá, gente? Então, em 2050, os países desenvolvidos não terão trabalhadores suficientes para suportar os custos mais altos de envelhecimento da população. Os países de desenvolvimento com população jovens, que é, por exemplo, o Brasil, não terão empregos suficientes. A migração internacional irá aumentar. Vocês já perceberam isso, né, gente? Muita gente sai do Brasil para ir trabalhar onde? Estados Unidos, Europa, né? França. Isso, França, na Europa. Muita gente vai para a Espanha, né? Para Portugal, que é muito mais fácil pela língua e para entrar para a Europa. Então, ó, os países desenvolvidos não terão trabalhadores suficientes para suportar os custos mais altos de envelhecimento da população. E os que estão em desenvolvimento, que no caso do Brasil, não terão empregos suficientes. E a migração internacional irá aumentar. Eles vão começar a mudar de país. Aí a gente falando sobre a transição demográfica, tá, gente? Epidemiológica e nutricional. Ó. A transição demográfica, de modo geral, começa com as quedas das taxas de mortalidade
E depois de um certo tempo prossegue com a queda da taxa de natalidade. Ou seja, as pessoas estão envelhecendo mais, então ela tem queda da taxa de mortalidade, ela tem a queda da taxa de mortalidade, porque está envelhecendo mais, e tem a queda da taxa de natalidade, nascendo menos, que é resultado da queda da taxa de fecundidade, o que provoca uma forte mudança na estrutura etária da pirâmide populacional. Tudo que eu falei aí, as pessoas estão morrendo menos, porque elas duram mais, né? Não é que não está morrendo, é que como elas ficam mais tempos vivas, né? Mais idosos, a mortalidade está caindo. E a natalidade também. Então, a gente vai ter menos jovens e mais velhos. Tá? E aí tem esse gráfico aí. Queda acentuada da taxa de fecundidade no Brasil nas últimas quedas é contínua. Éramos 6, seremos 3. O que quer dizer isso, gente? Olha para esse gráfico aí e me digam. Que antigamente as pessoas tinham mais filhos e agora elas estão tendo menos. Isso. Olha lá. A fecundidade brasileira despencou em total de filhos por mulher. Em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos. Em 1980, passou para 4 crianças. Em 2000, na época de 2000, 2 filhos. E em 2020, será 1,5. 1,5 não tem jeito, né? Você tem um filho e meio, né? Vai ter família que vai ter 1, vai ter família que vai ter 2. É média, né? E aí, gente? Quantos filhos a mãe de vocês tem? 2. A Dois. minha tem 6. A minha é só 2. A minha são 2 também. Minha 3. De quem tem 6? A minha tem 4. De quem que tem 6 aí? A minha Rosiane, 7? Não, a mãe da Sandra teve 7. não, 6. A minha 3. Então, Sandra, 6 filhos sua mãe teve. E você? A minha teve 7, professora. E você, Sandra, você tem quantos? Tenho 3. 3? Quando sua filha tiver filho, vai ser menos ainda. Ela disse que não quer não, a de 18 anos. Viu? Tá progredindo para ou ter menos ou não ter, né? A minha avó teve 4, teve 5, mas um morreu. A minha mãe teve 2. Eu não tenho nenhum e nem quero. E a minha irmã só tem 1. Viu como que as famílias estão diminuindo? A minha bisavó teve 13 filhos. O quê, Carol? A minha bisavó teve 13 filhos. 13? Pois é. Antigamente tinha mais filhos, né? E vai tendo menos. A taxa de fecundidade vai diminuindo, tá? E aí, por quê, gente? Olha só. A gente falou sobre transição demográfica. Demográfica quer dizer de pessoas, tá? Que antes eram muitas pessoas e a transição foi chegando a menos pessoas. Agora a gente vai falar sobre transição epidemiológica, que é das doenças. Quando se trata de pessoas, é a transição demográfica, que eram muitas pessoas e a longevidade era menor e agora está maior, né? Os idosos, menos filhos, menos jovens, tá? E agora a gente vai falar sobre a transição demográfica, sobre transição epidemiológica. Então, a transição epidemiológica ela é definida como as mudanças no perfil das causas de morte. Antigamente, os óbitos, as mortes, eram causadas pelas doenças infecciosas e parasitárias e pelas guerras.
É claro que hoje ainda tem, mas bem menos, não é? Não é, gente? Sim. E aí, ó, agora transição nutricional. Olha só essa imagem. Olha a preguiça do cara. Ele não precisa nem dar a mão para pôr comida na boca. Isso quer dizer o quê? Gente, vou até olhar para vocês aqui agora. Os pais ou avós de vocês, avós, eram gordos? Só o meu avô. Não. Não. Os meus Em não. geral, não era, não é? Quando eles eram mais jovens. Por quê, gente? Fazia mais esforço físico para poder trabalhar. A alimentação não tinha televisão para ficar sentado no sofá assistindo televisão. Trabalhava mais em roça, plantando, colhendo, colocando os filhos para ajudar. A comida Acordava também cedo, dormia cedo. Não madrugava, Aline? Madrugava. E aí, a saúde não é melhor? Quem acorda cedo, dorme cedo? Isso. Eles não tinham carro, eu tinha que ir andando, né? Andando de bicicleta, ou a cavalo, ou de carroça. Então, o exercício era muito maior, né? Além do esforço do trabalho. Então, os hábitos de vida e os hábitos nutricionais, com a modernidade, eles modificaram. Antigamente tinha McDonald's, Burger King, fast food. Não. Não. Antigamente era comida saudável. As pessoas tinham tempo de fazer o próprio alimento em casa, não é? As mulheres não tinham costume de trabalhar fora, então elas ficavam em casa preparando o alimento daquela família. Quem ia trabalhar fora, a maioria das vezes, eram os homens. Então, isso influenciou na transição nutricional, vocês concordam? Então, a transição nutricional, gente, é um processo de mudança do padrão de alimentar e hábitos de vida que, somado a outros fatores socioambientais, resulta numa mudança da epidemiologia, que são aquele estudo das doenças, dos problemas nutricionais da população. E essas mudanças vêm acompanhando, embora não obrigatoriamente, de maneira simultânea, as transições demográfica e epidemiológica. Ou seja, as doenças, né? A epidemiologia não é a ciência que estuda as doenças e os agravos, eles vão aumentando quando os problemas nutricionais aumentam, né? Quem não tem uma boa alimentação vai ter o quê? Obesidade, diabetes, hipertensão, problemas hepáticos, assim como eu tô, né? Então, as transições demográficas e nutricionais, nutricional influencia em todas essas transições, tá? Principalmente epidemiológica. Aí as doenças metabólicas, que são relacionadas ao metabolismo do ser humano, vão aparecendo, tá? E aí, gente, a transição nutricional se instala inicialmente no hemisfério norte, que são os países industrializados. É ali no Canadá e nos Estados Unidos, tá, gente? São os países mais desenvolvidos, não é? Nas populações adultas de maior nível socioeconômico. Então, nesses países, né, vai paulatinamente afetando também a população de menor poder aquisitivo. Ou seja, os pobres desses países vão ficando mais adoecidos do que os ricos. Por questão de quê? De acesso a melhor alimentação, de trabalhos menos pesados, tá? Então, ó, as pessoas que moram ali no hemisfério norte, Estados Unidos e Canadá, que são mais pobres,
elas têm mais doenças metabólicas, tá? Elas se instalam em indivíduos mais jovens e até crianças. Vocês já viram o tanto que americano é obeso? Tudo gordo? Sim. Não E é? as crianças, tudo obesas, as crianças. Tem até programa nos canais de TV por assinatura, né? Daqueles meninos gordos. Quilos mortais. O quê? Os quilos mortais. É o nome do programa. Pois é, no Quilos Mortais não aparece aquele tanto de povo gordo? Sim. E as Lá nos crianças Estados também. Unidos, professora, O quê? lá eles só comem comida enlatada. É. Comidas Isso é enlatadas e verdade. processadas, né? E, gente, outra coisa. E eles querem que a gente fique assim também. Porque McDonald's é de onde? Estados Unidos. Burger King é de onde? Estados Unidos. Essas fast food vêm toda de lá. Ensinando o brasileiro a comer errado. Né? Vou contar para vocês. Eu não como, não, professor. Esses lanches de McDonald's, de Burger King, a vez que eu comi, eu fui parar no hospital com infecção intestinal. Claro. E a sobrecarga que seu intestino não ficou cheio de gordura, né? São comidas pesadas, Com cheio de certeza. produtos químicos, né? Por quê? Vocês acham que aquelas carnes do sanduíche é fresca? Não. Aquelas Não. batatas fritas não são partidas igual a gente faz, pega batata, corta e frita. Aquilo ali é congelado, ó, do ano passado. E aí, o tanto de conservante que tem para aquelas comidas não estragar. Vocês imaginam? Isso aqui não faz mal. Vou contar para vocês. Quando eu tinha 20 anos, eu fui morar nos Estados Unidos para estudar lá. Aí eu morei 1 ano lá. O meu maior medo, porque quando a gente tem 20 anos, a gente é bem vaidosa, né? O meu maior medo, gente, era ficar gorda. Aí eu fui para lá e fiquei meio pirada, né? Eu trabalhei no McDonald's lá, hein, pra vocês terem noção. Era para eu ter comido, né? Eu tinha tanto medo de engordar que eu só comi salada lá e bebia whey protein. O meu dia a dia era esse, salada e whey protein. E eu acordava cedinho, eu ia trabalhar na McDonald's 10 horas da manhã. Eu acordava 6 horas da manhã e malhava até todo dia, de 6 às 9 da manhã, todo dia. Depois eu ia para McDonald's às 10 horas da manhã, trabalhava até umas 17 horas, chegava em casa, salada, ia para academia de novo. Eu voltei dos Estados Unidos, eu pesava na época, quando eu fui, 60 quilos. Eu voltei dos Estados Unidos com 10 quilos a menos. De tanto que eu fiquei com medo de ficar gorda. Minha mãe, quando me pegou no aeroporto, ela achou que eu estava passando fome. Vocês acreditam? Porque todo mundo que vai para os Estados Unidos volta uma bola de gordo. E eu emagreci 10 quilos com medo de ficar gorda. Queria aprender essa técnica de novo, né? Porque eu só fui engordando depois. Mas vamos lá. Nas últimas 2 décadas do século XX, né? A transição, nós estamos no século XXI, tá? Ano de 2020 é século XXI. Então, nas 2 últimas décadas do século XX, a transição nutricional se inicia também nas populações de países não industrializados ou em vias de, como é o caso dos emergentes. Nós, tá, gente? Então, a característica específica que se observa nesses países é que a velocidade com que a transição nutricional se instala e evolui é muito maior, afetando muito mais rapidamente grande parte da população. Então, quer dizer, o mundo inteiro está em transição nutricional, e infelizmente para pior, né?
a qualidade de vida alimentar não melhorou, ela decaiu. Então, gente, embora possa se dizer que começa a se instalar, né, a transição nutricional na segunda metade do século XIX, início da Revolução Industrial, a transição ganha mais força nos últimos 50 anos. E nas 2 últimas décadas do século XX, também a gente falou, né, que os países industrializados aumentaram a transição nutricional para negativo. E aí, continuando. Neste processo ocorrem importantes mudanças na composição da dieta. Ocorre uma melhoria no acesso à alimentação. Não é melhoria no acesso à alimentação adequada. Mais pessoas têm acesso à comida, mas não quer dizer que é uma comida de qualidade, tá? Aí, gente, atualmente elevou-se o consumo de alimentos já preparados, processados industrialmente, com consequentes aumento no consumo de gorduras saturadas, aumento na ingestão de sal, aumento de alimentos refinados, redução no consumo de fibras, maior consumo de carnes e derivados e alimento de maior densidade calórica. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês preferem manteiga ou margarina? Professora, eu sei que o que mais faz mal é a manteiga. Ou é a margarina, mas a margarina faz mal. A manteiga, claro É a que mais tem saudável. gordura animal, lógico, né? É calórica. Mas a margarina, ela é só gordura saturada. Ela é gordura, ela não tem nada de proteína. As proteínas são boas para nós, tá, gente? As proteínas são boas. Então, a manteiga não tem proteína, ela só tem gordura, tá? A manteiga, ela tem gordura animal, mas ela tem a proteína que é necessária para os nossos músculos. E o nosso coração é feito de músculo, então ele é bom, né? Para o nosso músculo. A gente tem o colesterol bom, que a gente vai falar sobre isso também mais para frente, em outra disciplina. Mas se vocês quiserem perguntar, pode. Então, tem alimentos que a gente tem que controlar de verdade, gente. Eu como coisas que têm açúcar, tipo, adoro chocolate. Mas eu não tomo suco com açúcar. O suco de fruta já não é doce pela fruta? Não é, Keila? Então, para que a gente vai colocar açúcar no suco de fruta de laranja? Que é doce pra caramba. Isso não que é? me pergunto. E fica ruim, né, gente? Não, professor. Já é doce e precisa botar açúcar ainda, olha. Não é, Ana? O que foi, Daiane, que você falou? O de laranja não precisa de açúcar, não, mas de tamarindo precisa, professora. Nem de morango. O de morango também não precisa. E de limonada? Também não precisa, não. Precisa. Ah, gente. Toma água com limão. Isso. A Eu trabalho limonada- com comida, professora, e não como Tem- nada que eu faço. O quê? Eu trabalho com comida e não como nada que eu faço. O povo fica bobo de ver. Sou magrinha. Porque eu não como, eu só faço para vender. Será que você fica enjoado da comida? Hein, Aline? Não tem igual, eu faço salgadinho, mini pizza, bolo, torta, tudo de massa, tudo. E você Pão não... de queijo congelado, com goiabada, doce. Ai, meu Deus, para. Muito difícil eu comer. É porque você vê enjoo. Quando acabar a pandemia, O povo eu vou experimentar, tá? experimenta agora, aproveita. Na pandemia também, só fica em casa, tem que comer. Ai, meu Jesus, pois é. Então, gente, uma coisa muito saudável é a gente tomar o suco de limão, a limonada, de manhã em jejum. Não é só para emagrecer. Sabe o que ela faz? Porque eu tô vendo que tem muitos alunos aí bem magrinhos, né?
Mas não é não é para isso. Sabe o que que é? Ele limpa o fígado. Deixa eu contar para vocês. O fígado é onde a gente metaboliza todas as coisas ruins do nosso corpo. Todos os medicamentos que a gente toma vai para o fígado. As bebidas alcoólicas vão para o fígado. Comidas gordurosas e pesadas vão para o fígado. Sabia que até a raiva que a gente passa, principalmente as mulheres, a raiva que a gente passa vai para o fígado. E sabe o que limpa o fígado? Tomar um suco de limão de manhã em jejum. É o melhor remédio para o fígado. Oi? Quando eu fazia veterinária, eu tive uma matéria em que o professor falava pra gente que não era muito bom a ingestão de fígado do boi, né? Não. Por conta dessa questão. Você pode comer uma vez ou outra, mas você não pode comer assim, tipo, tô com problema de anemia, eu vou enfiar a cara no fígado. Aí não é bom. Não. Além disso, os bovinos bem tratados, eles tomam muitas vacinas, né? E eles, os bois e vacas, eles têm doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, brucelose, né? E tomam uma vacina para essa brucelose que faz mal demais para o ser humano. Ele pode... É cancerígeno até, né? Oi? É até cancerígeno. A brucelose, que é uma doença que é do bovino, ou também causada pela vacina, né, do boi, que o boi tem que vacinar. Então, entra ali o micro-organismo, né, da brucelose no boi, para ele poder não ter a brucelose. Aquilo ali é altamente letal para o ser humano. Então, se a vacina é uma medicação, né, e vai para o fígado, vocês imaginam a gente ingerindo aquilo ali, né? Então, a gente pode comer, eventualmente, o fígado, mas não é ideal. Porque se tudo na gente faz mal, o que vai para o fígado, né? Imagina num animal, e a gente vai comer aquilo, né? O fígado de um boi é muito maior que o nosso. Então, a quantidade de toxinas num boi é muito maior do que no nosso fígado, não é? Sim, com certeza. Então, o que a Indiana falou é muito certo, tá? Então, a gente... Nossa, a gente até desviou o assunto já, né? Mas foi legal essa parte, né? Então, a gente agora... A Bruna até riu. Agora, a gente piorou nossa alimentação, não é verdade? É claro, gente, que é uma delícia, viu, Aline? Comer salgadinho, mini pizza, eu amo. Mas tu tem que ter moderação, né? Eu tô gorda, tô fazendo tratamento com nutricionista, tá, gente? Porque eu preciso de maneirar na mini pizza, no salgadinho. Depois eu vou mandar as fotos pra senhora ver. Ai, meu Deus. Vai me atrapalhar a dieta. Então tá. Então, vamos para o último slide para a gente encerrar por hoje. E amanhã a gente dá continuidade, tá, gente? Nessa mesma aula. A gente até repete, tá? Então, quanto aos hábitos de vida, a principal mudança é no sentido de um maior sedentarismo, por redução de atividade física, tanto no trabalho quanto nas atividades de lazer. E eu vou contar para vocês uma coisa, gente. Aline, você é magra? Sou magra. Pois é. Quando você começar a trabalhar como técnica de enfermagem, você vai engordar, tá? Por quê, professora? A Bruna também, e o Elber também. Por quê? Por quê? Eu tô abaixo do peso, professora. Você tá abaixo do... Mas você vai engordar quando você começar a trabalhar. Vou contar para vocês. Não. Porque Vou mudar de cor. equipe de enfermagem não tem tempo de comer no horário certo. Come quando dá.
Então eu não vou engordar, não. Por quê? Porque eu já não como no horário certo. Quando eu começo a trabalhar, eu não paro nem para almoçar. Então tá, né? Então você vai. É a sortuda, sabe por quê? Porque assim, quando você trabalha no hospital, você come quando dá, né? Aí o que acontece? Quando você consegue fazer aquela única refeição do dia, você come pra caramba, porque você tá com fome. E você só vai poder comer naquela hora, tá? Então todo mundo engorda, viu? Ou vai ficar muito mais magra. No Porque é meu mais fácil. caso, Ai, será? no meu caso, eu tenho anorexia, eu acho que tenho anorexia. Seu metabolismo é rápido, Elber? Sim, é muito acelerado. Sabe o que é o Não ideal tão- para você? Fazer musculação. Você faz musculação? Não. Pois é. Gente, ser magro ou ser gordo não quer dizer que não tenha saúde, tá? Porque tem gente que é muito magro e tem outros problemas metabólicos. E tem gordo que não tem problema metabólico, tá? Essa aula vai cair, então a gente vai parar nesse slide, tá, gente? E amanhã a gente continua nele, tá? Porque os ciclos de vida são muito grandes, tá? E aí é muito importante a gente tirar bastante dúvida e fazer um bate-papo, viu? Ok. Então amanhã eu vou colocar lá ciclos de vida parte 2, tá? Tá bom. Aí eu não vou colocar mais slides, vai ser continuar nesse. Tranquilo? Vocês vão lá pro fórum, tá, gente? Agora, tá? Ou quando